Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Gabaritando, o nosso programa semanal no qual a gente vai estar aqui com vocês, revisando as provas das principais instituições de residência e vendo passo a passo de como vocês devem se preparar para cada uma dessas provas. Meu nome é Beatriz, sou professora de pediatria aqui do nosso grupo e vou estar acompanhando vocês nessa jornada aqui no Gabaritando para a gente poder revisar essas principais instituições. Cada professor com sua área revisando questões exemplos daquela instituição e vendo como é que a questão daquela instituição funciona, como é que funciona o pensamento de cada banca avaliadora. Então, se vocês curtirem o nosso conteúdo, sigam a gente aqui embaixo, aperte o sininho e nos acompanhem aqui semanalmente no nosso gabaritão. Então, bora lá ver a nossa prova da semana. Então, pessoal, nossa prova da semana é a prova da USP 2024. Então, como é o foco dessas provas da USP? São provas que elas são embasadas em casos clínicos e que utilizam muito a aplicação das ciências básicas. Então, anatomia, fisiologia, patologia, aplicado dentro do cenário de casos clínicos. Geralmente são questões mais densas, que têm uma alta carga teórica, mas que apesar de ter uma alta carga teórica, ela tem uma boa integração com a parte de casos clínicos. Então, você vai ter que saber uma teoria boa, mas você vai ter que saber aplicar essa teoria em casos clínicos. Saúde pública não é uma coisa que tem tanta ênfase nas provas da USP, então na hora de estudar talvez seja uma coisa aí que você não vai dar tanta atenção. E o perfil do candidato que eles requerem, o perfil de candidato que eles vão adotar, são aqueles candidatos que têm bases teóricas muito sólidas. Então, aqueles assuntos teóricos têm que estar muito bem sedimentados para você conseguir resolver as questões dessa prova. Dicas na hora de estudo, atenção para a parte de fisiologia e fisiopatologia. Então, não fique ali só fixado em dar conduta, não fique só fixado em ver exame complementar. Lembra também que você precisa saber bem essa parte de fisiopatologia. E uma coisa muito importante aqui para as provas da USP, que serve para todas as instituições, mas da USP isso é mais chamativo, é você tentar entender como é o perfil de pacientes do serviço. Então, se você conhecer alguém que faz residência na USP, dá uma investigada, pergunta como são os pacientes dali do serviço, que tipo de paciente eles vêm com mais frequência, porque eles costumam muito botar muitas questões que vão estar meio direcionadas para o tipo de paciente que é mais comum ali no dia a dia deles. Então, isso é uma coisa importante para vocês saberem na hora da prova, tá bom? Então, bora lá para a gente ver exemplos dessas questões da prova da USP 2024. Fala pessoal, bora lá comentar essa questão aqui da USP 2024 de Clínica Médica. Uma mulher de 65 anos com hipertensão de difícil controle, dislipidemia e obesidade. Queixa-se de dispneia aos esforços há 4 meses, com edema de membros inferiores e despertares noturnos por falta de ar. No exame físico, ela tem um bom estado geral, ela é corada, ela é hidratada, ela tem um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com presença de B3, bulhas normofonéticas, frequência cardíaca de 76, uma pressão arterial de 172 por 100. Som vesicular abolido em bases dos hemitórax, com estertores finos ao fim da expiração em regiões infraescapulares. A frequência respiratória é de 20 e o edema de membro inferior é 2 cruzes em 4. Radiografia de tórax com pequeno derrame pleural bilateral, com trama broncovascular proeminente e cardiomegalia. Qual é a alteração mais provável? Então ele vai te dar aqui, gente, várias alterações, ele vai te dizer qual dessas alterações é compatível com o quadro da paciente. Gente, vamos primeiro olhar com calma para esta mulher idosa, hipertensa de difícil controle, portanto, temos aqui uma paciente que não é qualquer hipertensão, ele já me deu a informação de que ela tem uma hipertensão de difícil controle. Além disso, ela é obesa. E aí ela tem uma queixa, gente, olha só, dispneia aos esforços, edema de membro inferior e dispneia paroxística noturna. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o diagnóstico? Critérios de Framingham, o paciente tem insuficiência cardíaca. Ninguém tem dúvida quanto a isso. No exame físico, a gente tem achados que corroboram. Ela tem aqui B3, ela está hipertensa, e aí ela tem aqui som vesicular abolido nas bases. O que é isso? Derrame pleural. Estertores finos ao fim da expiração. O que é isso? Uma paciente que tem congestão pulmonar. Essa paciente tem edema de membro inferior. A radiografia só corrobora os nossos achados. Derrame pleural bilateral, trama broncovascular proeminente. Gente, com isso em mente, vamos para as alternativas. Olha só. Quando a gente pensa em insuficiência cardíaca, a gente está pensando em
pré-carga ventricular reduzida, ou seja, a paciente está desidratada, ela tem um problema de pré-carga? Não, gente. O problema não é a pré-carga. O problema é a capacidade desse miocárdio de funcionar, o problema de contratilidade. Vamos pular a B. Derrame pericárdico acentuado. Tem algo no enunciado que sinalize para a gente ali um derrame pericárdico, um tamponamento? Então, a gente não tem baixa voltagem no eletrocardiograma, ele nem deu eletrocardiograma aqui. A gente não tem hipofonese de bulhas. A gente não tem nada que faça a gente pensar em derrame pericárdico. A gente tem derrame pleural. E por fim, quando a gente vai falar aqui de derrame pleural na IC, sim, a paciente tem um derrame pleural. Agora a pergunta que eu faço para vocês, num contexto de insuficiência cardíaca, o derrame pleural costuma ser exudativo, ou seja, a doença é na pleura, ou ele acaba acontecendo por uma questão de pressão hidrostática, por transudato? É um derrame pleural classicamente transudativo. Então, por exclusão, gente, a gente só pode pensar mesmo aqui na alternativa B. Então, pensa só, o ventrículo esquerdo não funciona, portanto, você vai ter uma elevação da pressão na artéria pulmonar, e aí a gente tem o nosso gabarito, a única alteração compatível com essa paciente com quadro de insuficiência cardíaca. Portanto, o nosso gabarito é mesmo a letra B. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso Gabaritando USP 2024, com a nossa questão hoje de ginecologia e obstetrícia comigo, o professor João Marcelo Guedes. Então vamos lá para a nossa questão. Terci gesta, 27 anos, com gestação de 29 semanas, iniciou o pré-natal tardiamente. Ela vem à consulta para checar exames de rotina. Apresenta tipo sanguíneo A negativo, com cumbis indireto positivo, anticorpo identificado anti-JK. Questionada sobre possíveis antecedentes de risco, ela relata que recebeu vacina anti-RH apenas após o primeiro parto. No segundo parto, ela teve hemorragia e recebeu 2 concentrados de hemácias. Na atual gestação, ela está assintomática e a ultrassonografia obstétrica realizada hoje está normal. Com relação à imunoprofilaxia anti-RH, qual alternativa representa a melhor conduta nesse caso? Então vejam, a gente só pode fazer a imunoglobulina para paciente que ainda não está sensibilizada. Se ela já está sensibilizada, se ela já produz os anticorpos, não adianta mais a gente fazer imunoglobulina. Nesse caso, a paciente já está com seu cumbis indireto positivo. Então, ela já está sensibilizada, ela já produz os anticorpos. Então, não adianta mais a gente fazer imunoglobulina para essa paciente. Vamos ver as alternativas. Imunoglobulina anti-RHD está contraindicada por haver aloimunização. Pedir titulação dos anticorpos para decidir conduta. Realizar imunoglobulina anti-RHD agora. Repetir cumbis indireto para confirmar a aloimunização. Então está aqui, a imunoglobulina anti-D já está contraindicada porque a paciente já está sensibilizada. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima Gabaritando. Bom, pessoal, vamos discutir agora uma questão de cirurgia aqui no quadro Gabaritando, uma questão de cirurgia USP 2024. E vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que são queimaduras. Vamos lembrar que queimadura, o paciente vítima de trauma, entra nesse escopo de manual de ATLS, tem um capítulo totalmente dedicado a elas, então a gente não escapa do ABCDE e hoje em dia do XABCDE, segundo a 11ª edição do ATLS. E essa questãozinha em si de 2024, ela vem muito relacionada ao grau de acometimento da queimadura. Então, um homem de 32 anos sofreu queimadura por escaldo de líquido aquecido em membro superior esquerdo, com acometimento de toda a derme, com leito seco, sem eritema e sem perfusão tecidual a dígito pressão. Refere pouca dor no local, ou seja, uma queimadura mais profunda. Quanto mais profunda, o paciente refere ali uma maior insensibilidade, tá bom? Qual a classificação dessa queimadura em relação à profundidade? E vamos lembrar que temos queimaduras, desde queimaduras de primeiro grau, a famosa queimadura solar, de segundo grau, que são divididas em superficiais e profundas, a depender ali do grau e a profundidade de acometimento. Vamos lembrar que as profundas, elas são menos dolorosas, elas apresentam
apresentam bolhas e são menos sensíveis do que as superficiais. E a de terceiro grau, espessura total, elas são bastante profundas. O paciente, ele refere muito menos dor, às vezes, dependendo da profundidade, se for uma queimadura elétrica, por exemplo, o paciente refere realmente regiões totalmente indolores. Vamos ter presença de vasos trombosados, isso não é incomum, aparência de cera, aparência de couro, e podemos ter áreas também com escaras, esbranquiçadas ou até mesmo escurecidas, tá legal? Então, temos aí uma diferença bastante importante e não temos essa mudança de coloração à compressão da pele, o que também é dito aqui dentro dessa descrição. Então, dentro das nossas opções, nós temos que pode se tratar de uma queimadura de segundo grau superficial, que a gente já consegue descartar, porque é uma queimadura úmida, normalmente hipersensível e não com pouca sensibilidade, mais rósea. Segundo grau profundo, ela é menos rósea, menos dolorosa, a gente tem podemos ter a presença de bolhas. Terceiro grau é uma queimadura mais indolor, tendendo a essa característica indolor, com aparência mais de couro, mais esbranquiçada, mais endurecida e não tem essa mudança de cor, a digitopressão. Então, resposta certa para essa questão, sem dúvida, letra D. Queimadura é um tema certo na tua prova e é importante não somente os graus, mas também você entender como é feita essa reposição de fluidos, que de preferência, eu vou te dar uma palhinha aqui, é com cristalóide, né, aquecido, Ringer lactato, e a fórmula é 2 ml vezes superfície corporal queimada vezes o peso em quilos. Lembrando que segundo o manual da TLS 11ª edição, a gente infunde todo esse conteúdo em 16 horas de maneira contínua. Combinado, gente? Diferente da 10ª edição, onde 50% era nas primeiras 8 horas e 50% nas seguintes 16, completando 24 horas. Agora, na 11ª edição, tudo ficou muito mais subjetivo, muito mais relacionado com a taxa de diurese. Então, se eu atinjo a minha taxa de diurese, eu consigo ali diminuir um pouco dessa infusão e eu tenho que fazer esse controle de diurese de hora em hora. Então, ficou muito mais ali controlado, tá legal? Então, essa foi a nossa questãozinha da USP de 2024 aqui da cirurgia geral. Queimadura é um tema quente, vai estar na tua prova. Não deixa de assistir nosso quadro aqui do Gabaritando. Então, pessoal, para vocês que estão gostando aqui do nosso Gabaritando e quer saber mais, se preparar melhor para as provas de residência, cliquem aqui embaixo e se inscrevam na nossa plataforma MedTask. Lá na nossa plataforma, vocês vão conseguir se organizar e estudar de uma forma mais estruturada para vocês poderem aproveitar o máximo possível esse tempo pequeno que vocês têm para se preparar para a prova de residência. Então, lá no MedTask, nós temos resumos direcionados, trilhas de questão, flashcards, simulados, tudo aquilo preparado e muito bem feito para vocês que querem arrasar nas provas. Então, se querem acompanhar a gente, querem ter mais conteúdos como esse aqui do Gabaritando, siga a gente, clique aqui no link aqui embaixo e se inscreva na nossa plataforma no MedTask. Bora lá voltar para o nosso Gabaritando. Oi, pessoal, bora ver hoje aqui a nossa prova da USP 2024 da pediatria. Prova da USP, ela é muito assim focada ao que eles têm na realidade da USP. Então, eu fiz residência de pediatria e de UTI lá na USP. E a gente olhando agora, atualmente, olhando retrospectivamente essas provas, eu vejo que tem muita coisa que cai nessas provas que são coisas que são muito peculiares e particulares do atendimento da USP, do padrão de pacientes da USP. Então, lá a gente tem muita hepatopata, então cai muita complicação de hepatopata, hemorragia digestiva, PBE, transplante hepático, a gente tem muito paciente com uso de derivação ventrículo-peritoneal, então cai coisa de disfunção de DVP, e é uma prova que ela gosta muito de abordar coisas de cenários de emergência. Então, para quem tem interesse em fazer a prova da USP, eu oriento aí vocês, caso conheçam alguém que esteja ali no serviço, perguntar mais ou menos como é o dia a dia, quais são os casos mais comuns, porque isso aí vai ajudar bastante vocês na hora da prova. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa questão, que é uma questão bem clássica do pessoal do pronto-socorro lá da USP. É uma criança de 2 anos que estava brincando nos fundos da casa quando iniciou um quadro de choro intenso. Depois de alguns minutos, teve muitos vômitos, sudorese e palidez, procurou atendimento na urgência, chegou lá, sonolenta, sudoreica, extremidades frias e cialorreica, estava aí com uma frequência cardíaca oscilante, uma oximetria de 90%, hipertensa, na ausculta sem sopros, ausculta pulmonar com estertores de base. Glicemia de 364, ele quer saber qual o tipo de choque envolvido. Então, a gente tem aí uma criança que estava bem, estava ótima, como de forma súbita, ela está tendo um quadro de uma irritabilidade, com alterações de sinais vitais, desconforto respiratório e estertor. Sempre que a gente tem qualquer quadro clínico no qual a criança apresenta alterações de uma forma súbita, tem 2 coisas importantes para a gente pensar.
Primeiro, 3 coisas, na verdade. Ingestão de corpo estranho, então a criança ela bem engoliu alguma coisa, ou intoxicação e acidentes com animais peçonhentos. Então, essa história de que ou a criança estava no berço, do nada começou a chorar de forma intensa e começou a ter os sintomas, ou estava brincando e do nada começou a chorar e começou a ter os sintomas, é muito sugestivo de acidentes por animais peçonhentos. E pensando aí nos animais peçonhentos no geral, quais são os animais peçonhentos que são mais comuns de levar quadros de acidentes em criança? Escorpião. Então, o escorpião é o mais comum que a gente vai ter. E qual a grande questão do acidente escorpiônico em criança? Criança evolui com maior gravidade quando comparado com adulto, e são quadros que vão levar a disfunção miocárdica importante. Então, esses pacientes eles vão morrer de insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Então, pensando nesse paciente aqui, qual vai ser o meu quadro associado? Vai ser um quadro de um choque cardiogênico. Então, não é um choque séptico, o paciente não tem história prévia nenhuma de infecção, nem nada para a gente pensar num quadro de sepse. Não um quadro anafilático, porque minha paciente não tem outros critérios para fechar a anafilaxia. Então, a gente não tem exposição a algum agente conhecido ou provável, que a gente saiba. A gente não tem um quadro urticariforme, não tem um quadro de sibilância, estridor importante. E nem hipovolêmico, porque esse paciente não está tendo perdas importantes. Seja perdas por diarreia, por vômito, seja sangramento. Então, isso aqui é um quadro de um choque cardiogênico decorrente de um acidente por animais peçonhentos, tá bom? Quadro muito, caso clínico é muito típico da USP, que gosta de cobrar essas coisas de emergência, choque, reanimação cardiopulmonar. E eu acho que, então, para quem tem interesse nessa prova, são temas importantes para vocês estudarem, tá bom? Um abraço e nos vemos aí na próxima semana no nosso quadro aqui Gabaritando. Fala pessoal, tudo bem? Professora Júlia aqui do time da Preventiva. Hoje estamos aqui para o nosso Gabaritando referente a uma questão de preventiva da USP 2024. Vamos lá. Bom, no período de 2020 a 2022, 282 casos suspeitos de rubéola em gestantes foram notificados no sistema de agravos de notificação no país. E 80, ou seja, 28,4% tiveram resultados de IgM reagentes, sendo todos descartados após a investigação epidemiológica. Então, a partir desses dados, isso nos mostra justamente que nós temos um teste aqui que ele deu positivo, mas que depois não se confirmou. Então, tratavam-se justamente do quê? De falsos positivos. Então, pelo enunciado, nós conseguimos aqui obter dados referentes justamente ao nosso valor preditivo positivo. Ou seja, a chance de um teste positivo estar realmente ali certo. Então, vamos continuar a leitura aqui. Bom, então, nesse momento, nesse mesmo período, de acordo com os dados do gerenciador de ambiente laboratorial, foram realizados 14.127 exames de sorologia IgM para rubéola em gestantes e 110, ou seja, 0,8% foram reagentes. Entre as gestantes com sorologia IgM reagente, 28, ou seja, 25,5% realizaram o RT-PCR, sendo todos os resultados não detectáveis. Então, diante das informações apresentadas, o Ministério da Saúde, desde 2003, não recomenda a realização do exame sorológico com a pesquisa IgM para rubéola na rotina do pré-natal em gestantes assintomáticas. E a partir disso, nós devemos ali assinalar a alternativa que melhor justifica a conduta proposta aqui pelo Ministério da Saúde. Então, a partir desses dados que nós discutimos, no enunciado ficou claro aqui que o nosso valor preditivo positivo, ele é quase 0, né? Então, ele tende ali a próximo de 0%. E no final, ele nos traz aqui como informações que o Ministério da Saúde ele chegou à conclusão que ele não recomenda mais o uso do teste justamente pelo motivo da não mais circulação do vírus da rubéola no país. Então, a partir disso, vamos aqui discutir as alternativas. Bom, a alternativa A nos traz que a acurácia do exame sorológico para a rubéola no pré-natal é relativamente baixa. Bom, nós sabemos que a acurácia ela corresponde justamente à chance de um teste estar correto. Ou seja, ela está relacionada ali com o total de verdadeiros positivos associado ao total de verdadeiros negativos, dividido ali pelo total de testes realizados.
Então, nós temos como dados aqui do enunciado que a sorologia para IgM, ela foi ali em 14.017, o seu teste negativo estava assim correto. Então, eu não posso afirmar que a acurácia do exame sorológico para rubéola no pré-natal é relativamente baixa. Mas vamos continuar a ler as outras alternativas. A alternativa B nos traz que a relação de custo-benefício do exame sorológico para a rubéola no pré-natal é desfavorável devido ao número baixo de casos notificados. Bom, então nós sabemos pelo enunciado aqui que não existem nenhum dado aqui fornecido relacionado a custo-benefício. Então, em nenhum momento é dito isso no enunciado. O principal problema aqui relacionado à testagem da rubéola é que a paciente positiva ela acabava não evoluindo para uma confirmação da doença. E esse foi o real motivo relacionado aqui, porque a gente não tem mais o vírus circulante. Já a alternativa C nos traz que o valor preditivo negativo do exame sorológico para a rubéola no pré-natal é praticamente 100% devido à não circulação do vírus no país. Bom, o VPN, né, que é o nosso valor preditivo negativo, não é dito no enunciado. E o VPN ele corresponde justamente ao quê? A chance do teste negativo estar certo. Então, uma vez que essa fosse ali realmente a razão, justificaria de fato manter o nosso rastreamento. Por quê? Porque o exame de rastreamento ele tem que ser muito sensível. Então, essa avaliação ela mostra uma boa sensibilidade, mas o problema dessa avaliação é porque justamente o vírus ele parou de circular. E é aí que o VPP foi a 0. E é por isso, se a prevalência ela foi a 0, não tem motivo da gente continuar realizando esse teste. Então, essa alternativa também está incorreta. Então, o gabarito da nossa questão é justamente o que nós já discutimos ali, quando nós fizemos a leitura do enunciado. Então, o valor preditivo positivo do exame sorológico para a rubéola no pré-natal, ele é praticamente 0. Justamente devido à não circulação do vírus no país. Então, esse é o gabarito da nossa questão. Bom, essa foi a correção da nossa questão da USP de 2024. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Então, pessoal, espero que tenham aproveitado o nosso episódio de Gabaritando, que tenham conseguido revisar bem a nossa prova da semana. E caso vocês queiram continuar acompanhando o nosso conteúdo, só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, apertar no sininho que vocês vão receber todas as nossas atualizações, não só no Gabaritando, como de todos os nossos conteúdos aqui no Medtask no YouTube. Então se inscrevam, acompanhem a gente e bora se preparar de uma forma mais adequada e mais direcionada para a sua prova de residência. Um abraço e nos vemos na próxima semana.